No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Hoje é uma ceia do fortalecimento. Nós temos aqui o vinho, ou suco de uva, o pão asmos, sem fermento. E temos aqui o corpo de Cristo. Hoje nós vamos participar deste maná, desta ceia. Quantos já acharam Jeremias capítulo 18? Eu queria pregar subjugado a um tema: o Deus que reconstrói. Alguém pode repetir após mim? O Deus que reconstrói. O texto diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas girantes. Repita esta frase: rodas girantes. O versículo 4 diz: e como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na tua mão, tornou a fazer. Repita esta frase: tornou a fazer. Deus que reconstrói, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra de Yahvé, do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Feche a sua Bíblia, olha para cá. Eu não pretendo ser extenso, mas eu queria falar para você uma mensagem sobre o Deus que reconstrói. E a primeira máxima que eu queria citar, o texto vai registrar um cenário. A Bíblia diz que Deus vai chamar Jeremias, o profeta, e vai dizer para ele: desce até a casa do oleiro. Havia em Anadote um lugar que nós conhecemos nos nossos dias como olaria. E a Bíblia diz que lá estava o oleiro. De uma forma tipológica, já quero esclarecer que o oleiro é o homem que trabalha com barro. O oleiro representa o próprio Deus eterno. O barro somos nós que seremos transformados em vaso. E a casa do oleiro é a casa que o oleiro trabalha, a casa de Deus. Me ajudando a pregar, olha para 2 ou 3, diga: seja bem-vindo à casa do oleiro. Diga: vaso, seja bem-vindo à casa do oleiro. O texto vai narrar uma história do oleiro em plena atividade operacional. Permita-me falar dessa dinâmica. A Bíblia vai dizer que Jeremias desce na casa do oleiro. Certamente conheço um pouco da cultura judaica. O oleiro estava trabalhando todos os dias, com uma exceção do Shabat. Mas é claro que era um dia de trabalho, porque senão Deus não mandava Jeremias descer à casa do oleiro. E parece que eu vejo Deus falando comigo sobre esses dias da semana. O oleiro trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ele folgou, segundo o horário do Shabat, mas domingo o oleiro estava trabalhando também. Não pegou, vou melhorar isso aqui. Que dia que é hoje? Hoje é domingo. O oleiro trabalha hoje também, diz o Senhor. E hoje é domingo e o oleiro quer trabalhar aqui nesse lugar, nesta noite. O texto vai narrar essa dramática história, a dinâmica do oleiro. A forma que o oleiro, o homem, o operador trabalhava.
Mas a Bíblia vai dizer aqui: eu tenho alguns vasos. Eu tenho 1, 2, eu tenho 3, eu tenho alguns vasos por aqui. E quando nós compramos este vaso que estava na vitrine, esse é de barro, ainda que esteja pintado, esse é original. Antes dele ir para a vitrine onde nós procuramos comprá-lo, ele passa por um processo. Olha para o teu irmão e diga: seja bem-vindo à casa do oleiro. Alguém vai começar a dizer daqui a pouco assim: meu amigo Flávio, ai, que dor é essa? É Deus trabalhando no vaso, é Deus amassando o barro. Parece que eu vejo Jeremias agora, ele vai ver o oleiro trabalhando. E a primeira coisa que eu observo é na origem do vaso. Origem é de onde ele saiu. Qual é a sua origem? Seu interior, você é da onde? Onde você surgiu? Eu penso que Deus me deu uma palavra sobre a primeiro na origem do vaso. A primeira coisa, o vaso não surge dentro de uma vitrine para que o oleiro fabricasse um vaso. Eu vou melhorar essa mensagem daqui a pouco, irmãos. Para o oleiro começar a fazer o vaso, primeiro ele teria que extrair um barro. Olha para mim, um barro. Estudando um pouco sobre isso, não era um barro comum. Para o oleiro fazer um vaso, ele teria que analisar e olhar e escavar pelo menos até a terceira camada da terra. E este barro, que é um barro especial, chama-se argila, uma argila especial, porque segundo os homens que trabalham como oleiro, que trabalham em olaria, quando eles vão confeccionar um vaso, eles não vão pegar a terra de cima. Olha para mim, a terra de cima, uma terra que aparece, uma terra que todo mundo vê. Mas ele vai pegar essa argila que ela está na terceira camada, por isso chamado por o especialista de vasos, que é uma argila especial. Repita após mim: argila especial. Para ele adquirir a argila especial, primeiro ele vai olhar a terra de cima, a terra que aparece, que todo mundo vê. E depois ele vai escavar, vai passar por um terreno pedregoso ou cheio de pedras. Ele vai passar pelas pedras, e depois que ele passa pelas pedras, ele alcança esta argila. É uma argila especial. Perceba que eu estou te dizendo que para aquele oleiro fazer um vaso para ir para as vitrines, ele tem que passar primeiro pelas pedras, ele tem que desprezar as coisas de cima que aparecem para ir lá embaixo. Perceba que eu estou te dizendo que o oleiro, para fazer o vaso, ele teve que tirar essa argila da terceira camada. Escute-me, porque para Deus confeccionar eu e você, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Que Deus pudesse nos fazer, nos confeccionar, nos trazer aqui do jeito que estamos na vitrine, Ele teve que ir lá embaixo, passar pelas pedras e trazer este barro especial, essa argila, para fazer eu e você. Olha para mim, Deus está me dizendo: sabe de onde Deus te tirou? Olha para o teu irmão e diga: para você estar aqui hoje, sabe de onde Deus te tirou? Eu estou pregando para alguém aqui que, quem sabe, Deus arrancou você lá de baixo, no meio das pedras. Deus tirou você onde ninguém te via. Esse barro especial, esta argila, alguém passa, vai olhar a superfície da terra e ninguém olha, está lá embaixo, porque não consegue ver. Eu estou dizendo para alguém que entrou aqui que as pessoas ainda nem imaginam de onde você veio, para Deus colocar no lugar que você está.
Quem sabe Deus tirou você lá do fundo, da terceira camada, das drogas, da prostituição, do adultério, da jogatina. Deus tirou você do fundo da depressão. E você está lindo aí. Olha para alguém que está aí do seu lado. Diga, se falta beleza nele, olha para mim, por favor. Diga, ei, lindo. Se for mulher, diga, linda. Deus tirou você lá de baixo. Oh, meu Deus do céu, tem alguém vivo aí? Se faltar beleza, olha para mim, irmão, glória a Deus. Olha para ele e diga assim: você está do jeito que você é, porque Deus tirou você lá de baixo. A olaria é um lugar de fabricar vasos. E agora, o texto vai dizer no versículo 6: Jeremias, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Para o oleiro usar o barro para fazer o vaso, a primeira coisa, ele vai colocar o barro que ele pegou, argila, e vai colocar numa roda girante. Uma roda que gira naquele estilo da cultura daquela época, não era que nem hoje. Mas acompanhando a história medieval, eu entendi que o oleiro, ele manipulava com o pé, numa polia, numa corda, e uma mesa em cima circular, ela girava. E o oleiro colocava o barro, a argila, e começava a moldar com as suas próprias mãos, até dar o formato. Em outras linhas, eu quero te dizer, em outras palavras, que quando o oleiro estava moldando o vaso, ele começava a apertar o vaso. E a cada vez, escute-me aqui, se eu estiver colocando a minha mão aqui, alguém está vendo? Diga amém. E você chamar um especialista para dizer quem esteve aqui pregando, quem colocou a mão neste vaso, o especialista vai dizer: Elias Jorge, porque aqui ficou as minhas digitais. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui para alguém dar glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: você tem a marca de Cristo, você tem a digital de Jesus, você tem a digital de Jeová. Escute-me, Paulo falou para o livro de Gálatas, no capítulo 6, eu vou registrar aqui, no versículo 17, Paulo diz: não me molestes mais, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Olha para o teu irmão, me ajuda, diga: você tem a marca de Cristo. Olha para mim, se você for para a África, você tem a marca de Cristo. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você é crente, né? Se você for para o campo de futebol, está lá torcendo, todo mundo xingando, aí o seu artilheiro do seu time vai e perde o gol, você vai dizer assim: misericórdia. E alguém vai falar: esse é crente, está no campo de futebol, mas é crente. Está lá no emprego, deu tudo errado, alguém diz, xinga um monte de palavrão, porque perdeu o parâmetro das coisas, e você vai dizer: misericórdia. E alguém vai lá: é crente. Sabe o que eu quero te dizer? Que se você for para o Iapoque, para o Chuí, se você for para a África, se você for para os Estados Unidos, se você for para um bairro qualquer, alguém vai olhar em você e vai dizer: você tem a marca de Cristo. Então me ajuda a pregar, diga para o teu irmão: você tem a digital de Jeová. Só que muitas das vezes nós estamos dormindo, eu falo para minha esposa, eu acordo assim, ai, ela falou: o que houve? Eu falei: não sei. É Deus moldando o vaso. Aí eu acordo pela manhã mais lindo e bonito, mas durante a madrugada, e se eu pudesse analisar no mundo espiritual, eu falei: a mão de Deus passou por aqui. Meu Deus, olha para essa geladeira que está do seu lado, diga: Deus vai trabalhar no processo. Você já acordou assim, missionária Tânia, sentindo uma dor assim? Ai, meu tornozelo. A Jacó, ai, o que houve, Jacó? Eu tenho a marca de Cristo. Escute-me, o processo é um tratamento
de Deus. Quem quiser copiar, copie, pede autorização. Isso dá processo. Isso aí, autoria minha. O processo é um tratamento de Deus para nos colocar no lugar do propósito. Repita comigo então: o processo é um tratamento de Deus para nos colocar no lugar do propósito. O vaso na mão do oleiro. O processo de moldação é muito difícil, mas quando o vaso está pronto, olha que vaso lindo. Para completar, colocar uma tinta dourada. Será que isso não merece um aplauso ao Senhor? Deixa eu mudar de estilo, de figura. Eu estou vendo um vaso bonito, pintado de ouro, vestido, coberto de tinta dourada. Mas eu estou vendo aqui no nosso auditório pessoas, vasos de Deus, vestido de poder. De poder. Estou indo para o final, acredite se quiser. Quando eu começo a falar que o movimento da roda girante, olha para cá, tenta visualizar isto comigo. Aqui está a roda girante, e aqui o vaso que está girando, o barro ainda mole, fácil para moldar. O oleiro começa a trabalhar na primeira fase. Jeremias, tu está vendo? Jeremias, sim, estou vendo. Estou vendo a roda girante. E Deus começou a falar comigo sobre isto. Quem movimenta o vaso é a roda girante. Alguém entendeu isso? Quem movimenta a roda, quem movimenta o vaso é a roda girante. Ó, está girando, está girando. Quem movimenta o vaso na hora de moldar é a roda girante. Só que eu tenho uma palavra para a tua vida. Quem controla a roda girante é o oleiro. Eu estou te dizendo que quem controla a tua vida é Deus. Sim, deixa eu melhorar. Quem controla a tua vida não é o narcisista. Pessoas narcisistas, eles querem manipular, eles querem humilhar. Não são essas pessoas que direcionam você. Quando eu estou dizendo aqui que quem movimenta a roda girante é o oleiro. O oleiro é ele que opera a roda girante, e é ele que determina a velocidade da roda girante. Pastor, mas esse processo está demorando. Meu filho, vou te dizer uma coisa. Quem está no controle da roda girante é o oleiro. Pastor, mas eu queria que ele voltasse ontem. Minha filha, vá orar mais, por favor. Pastor, eu quero que Deus mude esta crise hoje. Deus pode fazer isto, mas eu quero te dizer, preste atenção, que você entrou na casa do oleiro e Deus está trabalhando hoje aqui com um processo. E o processo é algo interessante que eu acabei de falar. É um tratamento de Deus para nos colocar no lugar do propósito. A velocidade da roda girante. É ele, o oleiro, que determina se corre, se acelera, se diminui, se a velocidade aumenta. Olha para 2 ou 3 e diga: o processo está na mão de Deus. Mas e se estiver demorando? Pergunta para ele, se estiver demorando. Olha para o profeta aqui. Aquilo que para uns é demora, para Deus é. Eu vou repetir, aquilo que para uns é demora, para Deus é. Olha para sem graça que está do teu lado, diga: irmão, não se preocupe. Olha para mim, irmão, repita para o vento então. Você não quer olhar para alguém? Diga para mim aqui. Diga: aquilo que para uns é demora, para Deus é tratamento. Se não dá para dar amém, diga: ai, Agora escute-me, porque eu finalizo aqui. Eu não vou quebrar isso aqui para ilustrar, mas faz de conta que eu sou o oleiro
E aqui está um vaso na minha mão. Faz de conta, ou dentro de uma tipologia bíblica, metáfora ou metafórica, estilo de figura. Vamos falar que o oleiro está trabalhando aqui, você é o vaso que ele está confeccionando. E de repente, o vaso que estava na mão do oleiro, diz a Bíblia, se quebrou. Parece que este cenário me chama a atenção, porque quando o vaso quebra, ele espatifa, ele quebra em pedaços. E aí Deus me deu uma palavra para dizer: o Deus que reconstrói. Quem sabe você entrou aqui todo quebrado. Quem sabe você entrou aqui quebrado financeiramente, quebrado espiritualmente, quebrado emocionalmente. Quem sabe você entrou aqui todo quebrado. E Deus nesta noite está me dizendo: é assim que o oleiro vai trabalhar na casa hoje. Quando Jeremias vê o vaso quebrado, espatifado, a área operacional da casa do oleiro para. O oleiro começa a examinar se ele ia desistir daquele vaso ou se ele ia voltar a trabalhar. A impressão que eu tenho, examinando as escrituras, que Jeremias foi ali para ver a casa do oleiro, para acompanhar aquela operação do jeito que o oleiro estava trabalhando. Eu penso comigo, extraindo uma exegese do texto, que quando Jeremias percebe que o vaso quebrou, e Deus começa a dizer: observaste o vaso que quebrou? Observaste, Jeremias, que quebrou? Sim, quebrou mesmo. Eu penso que Jeremias começa a dizer: pois é, o Senhor me trouxe aqui para observar isto. Matéria-prima desperdiçada, porque quebrou. Tempo operacional desperdiçado. Não tem jeito, porque está tudo quebrado. Isso é Jeremias pensando, só que não. Vai dizer que o oleiro voltou a trabalhar com estava quebrado. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você que entrou aqui quebrado. Para você que entrou aqui que a sua história sentimental foi despedaçada. Você que entrou aqui com o ministério quebrado. E no mundo espiritual, Deus está vendo isso e está dizendo: profeta, porventura não poderei eu fazer deste vaso quebrado na minha mão, como eu fiz com Israel, um novo vaso. Jeremias parece que ele olha e diz: aí, Deus, agora o oleiro perdeu tempo, mão de obra, tempo de mão de obra, perdeu matéria-prima, e agora escavou a terra à toa, foi lá embaixo. Ah, que trabalho terrível. Jeremias pensa agora, parou tudo. Foi para isso que ele me trouxe, para ver um vaso quebrado. Só que não, porque Deus não desistiu do vaso quebrado. Eu tenho uma palavra para terminar. Você que entrou aqui, Deus está me dizendo: você pode ter entrado quebrado em frangalhos, Deus não desistiu de você. Isso merece um aplauso, pelo amor de Deus, irmão. Olha para esse caco que está do seu lado, quebrado, diga: Deus não abre mão de você. Deus não desistiu de você. Não, quem sabe você entrou aqui com áreas da tua vida que estavam quebradas. Um casamento que estava quebrado. Ninguém sabe, entra em um ambiente, no meio de uma família, dia dos pais, dia de fulano, dia de sequer, dia dos namorados de mão dada. Irmãos, eu trabalho com terapia de família há muitos anos. Uma vez eu fui visitar a casa de um pessoal. E não era um pessoal comum, porque o cara era um vereador de uma cidade. Durante
a política e diante da sociedade, o cara andava de mão dada rindo para a esposa. Eu não vou falar nomes, porque você deve conhecê-lo, porque ele ainda está enganjado na política. Nós fomos orar na casa deles, e de repente me levaram até a casa deles, uma casa bonita, um condomínio. E ele disse: você pode orar? Comecei a orar, e a mulher me apresentou uma foto de um filho que está preso, usuário de droga. Eu comecei a orar na casa, ungi a minha mão, um carpete parecendo aqueles de urso, que eu fiquei até sem jeito de pisar naquele carpete. Ela falou: pode ficar à vontade, pastor. E Deus falou: ela está te dando liberdade, fale tudo que eu te falar aqui dentro. Irmão, comecei a ungir a casa, entrei no primeiro quarto luxuoso, um quarto de uma jovem filha, tinha tudo, um closet lindo, uma coleção de sapato. A menina parecia uma centopeia de tanto sapato que tinha ali. Fui no quarto do rapaz que estava preso, ali estava o quarto bonito, tênis de marca, mas o choro da mãe, porque o filho estava preso. Depois ela me leva no quarto do marido. Eu achei estranho, porque tinha uma cama só de solteiro, e depois me levaram para um quarto onde tinha uma cama de casal, e ela disse: aqui é o meu quarto. E eu falei: então seu marido dorme lá e você aqui? Ela disse: pastor, para o senhor eu vou falar. Nós vivemos uma vida aparente, o nosso casamento já está destruído há muitos anos. Nós estamos unidos ainda por causa de um contrato social, registro de cartório, mas nós não vivemos juntos há muito tempo. E foi esta palavra que Deus me deu, que ia reconstruir, o Deus que reconstrói. Porque eu fiz esse discurso de um fato inusitado que aconteceu comigo no meu ministério, onde eu orei por essas pessoas. Quem sabe você que está me ouvindo aqui, ou lá na internet, vida aparente, e você vive um relacionamento despedaçado, talvez com seu cônjuge, com seu namoro, com seu namorado, com sua família. As pessoas olham para você e dizem: um vaso lindo. Mas se entrar dentro de uma introspectiva de tua vida, vai ver que você está despedaçado. Mas a tua história não vai terminar quebrado e nem despedaçado. Eu tenho uma palavra para quem possa interessar. Levante a mão, porque eu quero. Deus vai pegar tudo que foi quebrado da tua história profissional, financeira. Deus vai fazer tudo de novo, porque o Deus que reconstrói está no nosso meio. Quem pode, se expresse. O oleiro não desistiu do vaso. Eu queria já orar, porque eu vou servir a ceia, mas eu queria orar por você. Eu queria liberar uma palavra para você que entrou aqui, que precisando com a área da tua vida que precisa ser reconstruída. Pastor, já fui no médico, não tem jeito. Pastor, eu já tentei reconciliar, não tem jeito. Pastor, eu tentei fazer de tudo para o meu ministério voltar ao que era, continuo quebrado. Eu quero te apresentar um Deus, embora você conheça, mas eu quero que você entre na intimidade com Ele, para você entender que Ele é o Deus que reconstrói vasos quebrados. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.